A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui para mais uma live no canal Tempos Rio, aonde nós estaremos lendo a palavra do Senhor, como a gente sempre fala, para poder adquirirmos conhecimento desta palavra maravilhosa. E hoje, dia 11 de setembro de 2024, nós estamos aqui exatamente para podermos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós estamos hoje no livro de Esdras 4, aonde nós vamos ler um total de 24 versículos. E com isso, com certeza, nós estaremos adquirindo conhecimento desta palavra que é a Bíblia Sagrada. Mas antes de nós lermos, dar início, eu quero fazer aquela oração para Deus abrir o nosso entendimento e nos derramar graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, pedindo a Ti, Senhor, abra agora o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração para a Tua palavra, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então vamos lá, a leitura da palavra do Senhor, hoje muito quente, a expectativa é de aproximadamente hoje, que chegará, a 37 graus, e a gente já está sentindo já o calor, onde eu estou aqui gravando a nossa live, é um segundo piso, e hoje não está ventando, nada balança, não está ventando, então está bastante abafado nessa quarta-feira aqui, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então vamos à leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje vai falar sobre os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Amém? Então vamos à leitura. Esdras 4 e verso 1, que diz assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Verso 2. E chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos seus pais e disseram-lhe: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Verso 3. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Verso 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e
inquietava-os no edificar. Verso 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de rei Sírio, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Verso 6. Sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Verso 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabel e outros da sua companhia, e Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caráteres aramaicos e na língua siriaca. Verso 8. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Verso 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarbelitas, Afarzita, Arquivita, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Verso 10. E outros povos que o grande e afamado Osnapá transportou, o que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Verso 11. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandou. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Verso 12. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Verso 13. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda do rei. Verso 14. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Verso 14, ou melhor, verso 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve
rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Verso 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se edificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Verso 17. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz. E em tal tempo. Verso 18. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. Verso 19. E ordenando eu, buscarão e acharão que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Verso 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram e em todo lugar, e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Verso 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Verso 22. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescia o dano para o prejuízo do rei. Verso 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e impediram a força de braço e com violência. Verso 24. E final. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então eu acho que deu para você compreender muito bem, neste capítulo 4, que vocês observam que os samaritanos, eles, com uma capacidade, vamos dizer assim, uma capacidade maligna, né? Eles se infiltraram no meio do povo de Israel, no meio daquele povo que tinha saído do cativo, e eles se colocaram ali no meio, ali também, querendo saber qual era o intuito, aquele propósito de edificar a casa de Deus. Você observa que, da mesma forma que aconteceu na vida dos judeus, acontece também na vida daquele que serve a Deus. Você pode ver que
se levantaram ali oposições contra os judeus, porque o propósito dele era exatamente edificar a casa do Senhor nosso Deus. Do seu início, eles tiveram que esperar até o segundo ano do reinado de Dário ali, para poder reiniciar a construção. E eu quero mostrar para você aqui que esse texto que nós lemos hoje, nesta tarde, o propósito dos samaritanos era exatamente não aceitar os judeus levantar Jerusalém. Mas só eles não teria como, né? Eles não teriam força para poder proibir que os judeus ali trabalhassem em prol de Jerusalém, restauração de Jerusalém, muros de Jerusalém. O que malignamente eles pensaram? Vamos mandar uma carta para o rei Artaxerxes e vamos dizer como é que está aqui a evolução, e se eles continuarem levantando o templo, corrigindo aqui a reconstrução, reformando a reconstrução dos muros, o rei ia ficar sem as suas fazendas, né? Que seria dinheiro. Porque eles começaram a contar situações de rebeliões passadas que houve em Jerusalém, e eles colocaram exatamente a parte que tocaria, que seria prejuízo ao rei, danos ao rei. E rapidamente o rei, ele ouve aquela carta e rapidamente ele manda retornar com uma outra carta proibindo a reconstrução, e se continuasse, ele iria tomar outras medidas para poder impedir. Mas os samaritanos já chegaram lá de uma forma diferente, já chegaram de lá com a cópia daquela carta e já falando com todo mundo, já a braços fortes, já na sua força, já com violência, para poder parar aquela obra. A obra foi parada? Foi parada. Até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que nos dias atuais também, quantas pessoas que muitas das vezes se infiltra no seu rol de amizade para poder, como diz a linguagem aí fora, puxar o teu tapete. Quantos que muitos não gostam de você, mas ele quer se fazer que gosta para poder pegar os seus erros, para poder pegar os seus defeitos, e aí depois você fica até sem entender, Mas quem falou isso de mim? A pessoa se coloca tão amável. Os samaritanos se ofereceram ali para poder ajudar. Olha, deixa nós ajudar vocês a levantar isso aí também. Os samaritanos chegaram com um propósito, entre aspas, de poder estar no meio para poder saber o que é, para depois falar ao rei. Então, o que eu quero dizer a você? Vigia. Vigia cada vez mais. Porque eu tenho certeza que quando nós vigiamos, o Senhor, Ele nos dá o livramento. Amém? Eu quero agora fazer uma oração. Amanhã é quinta-feira, e amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui lendo o capítulo 5 de Esdras. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção,
a tua vitória sobre cada lar, sobre cada família. Abençoa meu lar, abençoa minha família, abençoa os nossos familiares, os meus familiares, os familiares, Senhor, de cada irmão, de cada irmã. Senhor, abra o nosso entendimento para com a tua palavra, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã é quinta-feira. Amanhã nós estaremos aqui com mais uma live no canal Tempo Zio, a leitura da palavra do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus todo-poderoso para te livrar. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.